sem a oportunidade de retornar aqui a Paulo também, fazendo um protesto. Vocês passam muito tempo sem me chamar. Eu tinha que começar fazendo esse desabafo. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não seja apropriada, por favor, me corrija. Queria iniciar, então, agradecendo a oportunidade, agradecendo a direção dessa CA Espírita pela oportunidade, agradecendo aqueles que vêm em suas casas para estar conosco, partilhando esse pão, pela paciência e pela compreensão, naturalmente. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam sempre, misericordiosamente. Agradecendo a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distante da mensagem de Jesus, ou em outras palavras, distante da mensagem dos evangelhos. Emmanuel tem uma obra chamada Roteiro, provavelmente tem naquela estante, onde logo na introdução dessa obra, quando eu estou pronto, logo na introdução dessa obra, Emmanuel faz um apelo para nós espíritas. Ele faz um apelo para que nós espíritas não nos distanciemos da mensagem dos evangelhos. Ora, muito simples compreender isso. Se Jesus é para nós espíritas, se Jesus é para nós espíritas nosso modelo e guia, é natural que nos seus evangelhos, que nada mais são do que o seu registro biográfico, é natural que a gente encontre ali um roteiro, verdadeiramente, um caminho. Nós encontremos ali missões para que nós possamos lograr a conquista dos nossos objetivos. Somos espíritas por quê? É a grande questão, não é isso? Invariavelmente, todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a paz. E imaginamos, cremos que a mensagem espírita, ela nos auxilia na conquista desse propósito, na verdade. Quando eu falo do distanciamento da mensagem espírita dos evangelhos, é que existe uma tendência natural, dada principalmente a quantidade de novas obras que surgem. Nós temos publicações espíritas quase que semanalmente. Então é natural, é um volume de obras que é publicado. É natural que a gente acabe se distanciando das bases, se distanciando das origens, se distanciando dos evangelhos. E Emmanuel faz esse apelo, afirmando que nos evangelhos nós encontramos o roteiro que todos nós necessitamos. Allan Kardec, perguntando os guias da humanidade, eles também são enfáticos, dizendo que para nós espíritas, Jesus é nosso modelo e guia. Naturalmente que as suas pegadas são para nós verdadeiramente uma diretriz, não é isso? Para nós seguirmos. Quando nós pegamos a definição da mensagem espírita, eu tenho certeza que todos nós em algum momento já pegamos, já lemos a definição da mensagem espírita, a definição da mensagem espírita foi descrita da seguinte forma: a mensagem espírita é a ciência que estuda e comprova a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a continuidade da vida. E isso são os alicerces, não é isso? Esses são os alicerces da mensagem espírita. Entretanto, no parágrafo seguinte, ele deixa bem claro que tudo isso tem que servir para nós como ferramenta para a nossa reforma íntima e para a prática da caridade. Nós somos espíritas para melhorarmos, não tem outro objetivo para sermos espíritas. Nós somos espíritas para sermos melhores enquanto pessoas e para aprendermos a prática da caridade. A prática da caridade nada mais é do que o amor posto em movimento, né? Estamos aqui com o objetivo maior de amarmos. E a forma de nós materializarmos esse amor, os Espíritos nos ensinam a tratar-se da caridade. A caridade é a materialização do amor. A caridade é verdadeiramente o momento em que o amor ele se torna tangível, não é isso? Quando nós somos capazes de compreender, tolerar, quando nós somos capazes de ombrearmos fraternalmente, tudo isso é manifestação do amor. Quando nós somos capazes de caminharmos lado a lado, ombreados no sentido de nos ajudarmos. Manifestação do amor, naturalmente. Estamos aqui para isso. Somos espíritas para que nós possamos vencer a nós mesmos, nos tornando cada vez melhores e para que nós possamos aprender a amar, manifestando a caridade que existe em nós. Quando nós falamos da paz, Jesus fala da paz em diversos momentos. Só que a forma como Jesus fala da paz
é uma forma um tanto controversa. Num determinado momento, ele deixava claro que nós buscávamos a paz, mas sabia que no mundo nós encontraríamos as tribulações. Entretanto, ele terminava dizendo, mas tem de bom ânimo. Quando as atribulações vierem, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós devemos meditar um pouquinho sobre essa passagem. Como assim ele venceu o mundo? Porque existe uma fantasia da nossa parte, uma necessidade nossa, ou de distanciarmos Jesus demais da gente, ou de aproximá-lo demasiadamente. E nenhuma coisa nem outra. Nós sabemos que Jesus é um Espírito, não é isso? Os Espíritos definiram para Kardec que o mundo é dividido em Deus, Espírito e matéria. Se Jesus não é Deus, naturalmente é um Espírito, irmão nosso. Alguém que já galgou esses degraus. Alguém que já viveu aquilo que nós vivemos. Em algum momento. Nós não sabemos exatamente dissertar sobre as questões tempo e espaço. Mas nós sabemos que ele está na condição que está, não havendo espíritos privilegiados entre nós, ele está na condição que está porque venceu, porque lutou. Existia um mito dentro da mensagem espírita, que graças a Deus as pessoas não repetem mais, até porque isso não está escrito em livro nenhum. Isso foi invenção de alguém, as pessoas gostam de repetir, de que Jesus teria sido um espírito privilegiado, ele teria avançado de forma meteórica sem nunca ter errado. E é um mito, naturalmente, porque não existem privilegiados entre nós. Ele, naturalmente, enfrentou adversidades e venceu a si mesmo, como nós, homens, fazemos. Não sabemos precisar de relações tempo e espaço, mas sabemos que ele está na posição que está, porque fez por merecer, não é isso? Senão haveriam privilegiados. Jesus, então, ele afirma para que nós tenhamos bons ânimos, bom ânimo, principalmente nos momentos da tribulação. Porque se ele foi capaz de vencer o mundo, nós também o seríamos. Mas em alguns outros momentos, quando ele fala da paz, ele fala de uma forma controversa. Ele veio, em um determinado momento, dizer que não veio nos trazer a paz, no nosso entendimento de paz, mas a espada. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim a espada? Não é a espada um instrumento de batalha? Não é a espada um instrumento de guerra? O que Jesus queria dizer com isso? E ainda no Evangelho de João, nós encontramos a mais bela referência da paz. Estando ele com seus discípulos desanimados, porque conforme está na narrativa do Evangelho de João, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, o Evangelho de João é um evangelho muito espiritualizado. João escreve o seu Evangelho após o seu exílio na ilha de Patmos, quando ele já estava na cidade grega de Éfeso, e por ter sido o último Evangelho a ser escrito, e por ter sido ele o único discípulo que não sofreu, que não foi assassinado, né, que não foi um mártir, o seu Evangelho tinha naturalmente que apresentar algumas diferenças, até porque, sendo o último Evangelho a ser escrito, octogenário, possivelmente nonagenário, era natural que nós encontrássemos ali observações que não estavam nos outros Evangelhos. E curiosamente, eu já contei. Existem 37 passagens do Evangelho de João que não estão nos outros Evangelhos. Eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, aquele momento em que Jesus vê uma senhora se aproximando do gasofilácio e atirando 2 moedas, só está no Evangelho de João. Naquela passagem que uma mulher é jogada na frente de Jesus, e ela afirma que ela havia sido flagrada em adultério, só está no Evangelho de João. Tudo que nós sabemos sobre a ceia, a chamada última ceia, só está no Evangelho de João. Ou seja, é um Evangelho que traz passagens que não estão nos outros Evangelhos, e diálogos impressionantemente belos, como esse, por exemplo. Estando Jesus, então, sentado à mesa com seus discípulos, ele teria dito algo mais ou menos assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o nosso coração. Caramba! A minha paz eu vos deixo, mas a minha paz é diferente da paz do mundo. Que paz é essa? A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo que ele veio nos trazer a paz, estava nos dando a paz, mas não era a paz do mundo. Precisamos reflexionar sobre isso. Qual é o conceito de paz no mundo? 100% das respostas seria algo mais ou menos assim. Se eu tivesse a oportunidade de consultar cada um, particularmente, está no nosso coletivo, está no nosso imaginário popular, a ideia de paz é associada a uma praia, entre 2 coqueiros,
com alguém se balançando na rede. Não é isso que vem à cabeça quando você pensa em paz? É curioso, porque nós associamos paz muitas vezes à ociosidade. Nós associamos paz a uma tranquilidade do mundo. E Emmanuel tem um texto chamado, inclusive, de paz, onde ele disserta sobre isso. O que é a paz do Cristo e o que é a paz do mundo? E qual paz é verdadeira? Primeiro nós temos que falar que a paz é uma conquista íntima da criatura. Nós não temos como dar paz de presente, assim como não temos como roubar a paz de alguém. As pessoas falam, fulano rouba a minha paz. Não, não rouba. Ou seja, ele não tinha. Mas não existe alguém que tenha o poder de roubar o que lhe pertence nesse sentido. A paz é uma conquista para dentro. Nós conquistamos a nossa paz, e é tarefa individual de cada um de nós conquistar a sua. De forma que paz não pode ser dada, nem tampouco retirada. A paz não é um presente que se dá para alguém, não te dá paz de presente. Não é isso. É uma conquista. É uma conquista tão grande, mas tão grande, que Emmanuel, nesse texto, ele diz o seguinte, que existem pessoas que conseguiram conquistar a paz de tal forma que conseguem sentir paz no meio da guerra. E tem pessoas que tudo conspira para a paz, mas a pessoa está sempre em guerra. Já perceberam isso? Tudo conspira em paz. A pessoa tem saúde, está num ambiente harmônico, a pessoa tem isso, tem aquilo e tal, mas ela está em conflito. Porque é uma conquista para dentro. Nós conquistamos a paz no mergulho para dentro de nós. A paz do Cristo é muito diferente da paz do mundo. Os conceitos de paz do mundo estão relacionados à ostentação, estão relacionados à ociosidade, estão relacionados a relaxamento. Enquanto a paz do Cristo, ele deixa bem claro que a paz dele era através de verbos relacionados à ação. Quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, ele estava dizendo que a paz que ele veio nos propor, ela se conquista através de luta. A paz que ele nos propôs se conquista através de luta. Mas que luta é essa? Naturalmente, não é uma luta que nós não travamos apenas para fora, mas principalmente para dentro de nós mesmos. Aqui vai uma curiosidade. Se eu disser que alguém escreveu uma receita para a paz, semelhante a uma receita de bolo, que é mais fácil assim, não existe. Teve um personagem que escreveu uma receita para a gente, dizendo, faz isso e vai ter paz. Vocês sabem que nós não estivemos a orfandade aqui na Terra, nunca. Sempre estiveram entre nós espíritos superiores, mais adiantados, exatamente para que nós tivéssemos um norte, para que nós tivéssemos exemplos a seguir. Em toda a historiografia planetária, em todo o tempo, em todo o local, sempre estiveram encarnados entre nós espíritos mais adiantados. Aqui em Paulo de Fronteira, ele Fred, por exemplo. Estou brincando, mas não é muito não. Vai te cortar aqui, eu vou falar de besteira também. Por isso que eu precisei voltar aqui, né? Então, desculpa, eu entendi. Assim, sempre reencarnado entre nós, sempre reencarnado entre nós, os espíritos mais adiantados, exatamente para que nós tivéssemos modelos. Além de mim, mais alguém que trabalha com educação? Sempre tem na casa espírita gente que trabalha com educação. Aqui, nós sabemos que uma escola, ela tem toda uma chamada equipe pedagógica, não é isso? Professores, coordenadores, diretores, orientadores e, naturalmente, os alunos, o público daquele trabalho. Mas se nós pegarmos essa escola, fecharmos as portas e tirarmos toda a equipe pedagógica, o que acontece ali dentro? Gente, tem morte. É que vocês não têm noção. Mas o negócio pega fogo. Escola, se não tiver uma equipe, pega fogo. E eu já testemunhei que isso quase acontecer. Gente, acontece. Seríamos nós sem esses personagens. Imagina se no mundo não tivéssemos entre nós, reencarnando periodicamente, esses espíritos para nos servirem de modelos. Nós podemos falar ao longo do século XX dezenas de nomes. Podemos falar do século XXI outras dezenas de nomes. 18, 19, 17, assim vai. Muitos espíritos sempre reencarnaram entre nós, deixando lições valorosíssimas, verdadeiramente passos, pegadas, sementes plantadas, para que nós, retardatários, pudéssemos ter em quem nos inspirar nesse e ter a certeza de que dá certo. Existia um personagem do século XII para o século XIII. Esse personagem foi tão importante, mas tão importante, que ele veio exatamente no contexto histórico, separando a primeira cruzada dos tribunais inquisitoriais. Ele veio exatamente naquele momento que a mensagem do Cristo era mais abalada. Ele escolhe exatamente esse momento. Ele vem na simplicidade.
Na verdade, a sua origem não era uma origem simples, mas ele sempre teve a simplicidade no coração. O nome dele era Francesco Bellatoni, imortalizado como Francisco de Assis, não é isso? Ele deixa para nós uma receita da felicidade. Curiosamente, essa receita da felicidade, ele foi tão pedagogicamente correto, que ele faz uma receita semelhante a uma receita de bolo. Como é que nós aprendemos a fazer bolo, já que temos uma chefe aqui nos assistindo? Como é que a gente faz um bolo? Você tem todo um roteiro de ingredientes, não é isso? Ingredientes de melhor qualidade, na sequência certa, na ordem certa, você tem no final o resultado daquela receita. Ele fez exatamente, gente, mais bom é impossível. Ele fez exatamente isso. Numa receita que todos nós conhecemos, tenho certeza que todos nós conhecemos. Não por sermos espíritas apenas, porque essa receita é tão popular que nós a cantamos muitas vezes nas igrejas católicas. É a chamada oração de São Francisco de Assis. Nós aprendemos a citá-la mecanicamente, mas já paramos para contemplá-la verdadeiramente? A pensar no que ele está dizendo? Gente, é uma receita. É uma receita onde ele diz, coloca isso, depois isso, mais isso, e o resultado vai ser esse. Podem ler, é exatamente assim. Seria algo mais ou menos assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor ao primeiro ingrediente. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha os ingredientes aí da receita. E ele completa dizendo a qual mecanismo, não é isso? Ó mestre, fazei... entendi a segunda parte. Fazei o que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se desperta para a verdadeira vida, a vida eterna. Percebemos? Ele deu todos os ingredientes. Quais foram os verbos que ele usou? Amar, compreender, perdoar e dominar. Não é verdade? Ele disse que se você utilizar isso sem esperar receber em troca, você tem a receita da felicidade. Nós já paramos para contemplar, que agora eu estou tempo, eu estou correndo, só tenho umas 15 minutos, incrível. Não é surdo, 5 minutos só. Aqui, eu tinha que reclamar também, poder saber que você reclamar. Vamos parar para pensar em cada um dessas frases, dessa receita maravilhosa? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Gente, em algum momento Francisco de Assis pediu paz? A gente não percebe, né? Mas ele não pede a paz. Eu não disse que a paz não pode ser dada? Então como é que ele pediu paz? Ele não pede a paz. O espírito dessa autarquia, dessa hierarquia, dessa magnitude, ele não ia pedir paz. Ele pediu, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. É completamente diferente. É engraçado que a oração da paz de Francisco de Assis, ele não pede a paz. Ele pede para ser um instrumento da paz, porque a paz se constrói. Ele pede para ser um instrumento da paz. A primeira frase de cara já me surpreende, né? Porque a gente não para para refletir na oração de Francisco de Assis. Logo em seguida, onde houver ódio, que eu leve o amor. Tá. Onde é que a gente leva amor? Diana, existe sacola para carregar amor? Não. Qual o tamanho do amor? Tem caixinha para amor? Onde é que a gente leva amor? Amando. Só tem uma forma de levar o amor por aí, porque sendo ele um sentimento, é natural que ele seja abstrato. Se nós abstrairmos o amor, como é que nós o carregamos, se não através das nossas ações, das nossas atitudes? Vou fazendo assim também. nós levamos amor amando. A única forma de nós levarmos amor conosco é amando. E depois ele diz, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Gente, como é que a gente pode levar perdão? Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Gente, para começar, o perdão é uma situação muito delicada. Porque para você perdoar, você tem que primeiro ter se sentido ofendido. Porque não necessariamente quando uma pessoa quer me ofender, ela consegue falar comigo. Mas se acontecer de você se sentir ofendido, mesmo que por um instante, é necessário o exercício do perdão que vem através da compreensão. Não é isso? Não pode ser algo mecânico, não pode ser assim, eu tenho que perdoar. Você tem que verdadeiramente construir o perdão no sentido da compreensão, no sentido da tolerância, dando ao outro o direito de errar como nós erramos. Quando isso é bem alicerçado no seu coração,
verdadeiramente existe o perdão, porque senão alguém vai te cobrar mais tarde. Porque cobra. Qualquer sentimento que não é diluído convenientemente, não precisa ser formado em psicologia para saber disso. Qualquer sentimento que não é diluído convenientemente, que não sofre uma catarse naturalmente, que em algum momento ele se manifesta. Então, quando a gente fala de perdão, não pode ser uma atitude mecânica. Você tem que verdadeiramente entender o que está acontecendo. Fazer de fato, fazer com que você entenda, compreenda, para que aquilo não retorne em algum momento, não é isso? Então, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Mas, principalmente, que eu saiba pedir o perdão. Porque eu também erro. Percebemos? Quando a gente começa a mudar um pouquinho o panorama? Senhor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão no meu comportamento, perdoando, pedindo perdão, compreendendo. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Percebemos? São sempre ações que exigem de nós e não do outro. São tarefas minhas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Como é que a gente anda por aí levando luz? Vou repetir uma pergunta que eu fiz para o Fred há 10 anos atrás. Tive um insight agora, nesse momento. Vê se o Fred vai se lembrar. Tenho certeza que ele tem a resposta da ponta da língua. Fred, qual é a única luz que a gente acende que não faz sombra? Quem lembra? Gente, a única luz que a gente acende que não faz sombra é que a gente acende para dentro. É a única forma de levar a luz por aí, acendendo para dentro. Você não tem como acender luz que não seja nossa de fato. Onde houver trevas, que eu leve a luz, é acendendo a luz que todos nós temos para dentro. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Gente, estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam se medicar para sorrir. As pessoas estão sorrindo medicadas. E isso é algo muito, que marca muito a nossa realidade, a nossa sociedade, aquilo que nós encontramos à nossa volta. Que nós sejamos capazes de levar para as pessoas a alegria. Estava lá na oração de Francisco de Assis. Para nós lograrmos a paz, uma das receitas é nós levarmos alegria, levarmos paz, levarmos compreensão. Porque é para os outros que a gente logra para a gente. Quando ele fala de nós levarmos alegria, nós podemos levar alegria de muitas formas. Através de um abraço sincero, da fraternidade, através de quando nós somos capazes de saciar a fome, quando eu falo de fome, não estou limitada somente. Mas a fome no sentido mais amplo, né? Isso porque somos seres esfaimados. Embora a gente tenha aparência mais de sobrepeso, estamos todos nós famintos de alguma coisa. E que nós consigamos, de alguma forma, minimizar isso nas pessoas, né? Que nós possamos levar a alegria no momento das sombras, da tristeza, quando elas nos assaltam. Depois ele completava dizendo: ó mestre, fazendo que eu procure mais consolar que ser consolado. Ele não diz para que você não seja consolado. Ele diz para que você procure mais consolar do que ser consolado. Amar que ser amado. Perdoar que ser perdoado, não é isso? Repararam? Todas as vezes que ele falou em lograr a paz, em conquistar a paz, ele referiu-se à ação. Contrário exatamente dos conceitos do mundo, onde nós associamos a paz à ociosidade. É curioso porque dentro da psiquiatria, se nós tivéssemos um psiquiatra aqui entre nós, talvez uma das receitas para que a pessoa consiga vencer determinadas mazelas que nós trazemos no coração é exatamente a ação. É exatamente o movimentar-se, é exatamente o fazer algo. Os psiquiatras cunharam um termo há mais de um século chamado labor-terapia, não é isso? Onde ele afirma que movimentar, ter a ação, auxilia nos diversos tratamentos das doenças psíquicas, não é isso? Mas o espírito Manuel Flamengo Miranda, nos anos 80, ele trouxe uma evolução desse termo. Ele chamou de praxis-terapia. Praxis-terapia, segundo ele, seria verdadeiramente a terapia para todas as mazelas da alma. A praxis-terapia é a ação na realidade. Se nós compreendêssemos o valor terapêutico da caridade, nós seríamos mais caridosos por puro egoísmo. Percebemos o valor da caridade? Porque se Deus é amor, se nós somos centelhas de Deus, o amor está na nossa essência. Sempre que nós vibramos no amor, nós vibramos a sintonia de Deus. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, através do médium de Paulo Ferreira Franco, o nosso corpo espiritual verdadeiramente ascende
nossas células espirituais, elas verdadeiramente ascendem. Talvez isso que Jesus queria dizer quando ele nos recomenda: faça brilhar a vossa luz. Ele está nos convidando ao amor. Diz os espíritos amigos do Evangelho que o amor é o sentimento por excelência, mas, entretanto, o amor é só sentimento. Ora, se o amor é só sentimento, ele é abstrato. E como nós costumamos falar no jargão popular, amor não enche barriga, não é verdade? Agora, o amor precisa ser materializado, precisa ser transformado em ação. E o amor, quando ele é materializado, nós falávamos no início do estudo, ele é chamado de caridade. Porque caridade não é como as pessoas pensam. Caridade não é dar pães, gente. Caridade não é dar nada. Caridade é dar-se. É dar a si mesmo. Junto daquele pão vai um pouco de você. Os seus sentimentos mais sinceros, com a sua empatia, o seu desejo que aquela pessoa supere naquele momento. Percebemos? Caridade também pode estar nos pães que a gente distribui. Pode também estar no agasalho que a gente distribui. Mas além do agasalho, além dos pães, vai a gente. Porque se caridade fosse dar coisas, a gente sempre brinca dessa forma. Infelizmente, temos que brincar, claro. Se caridade fosse só dar coisas, todo político investe na direção, seria muito caridoso. Porque eles dão tudo, não. Eles dão dentadura, dão caixa d'água, dão o que você pedir, se não prometem. Então, caridade não pode ser dar coisas. Porque dar coisas é algo muito fácil. Relativamente fácil, você tenta, você dá. Caridade é dar-se. Caridade é verdadeiramente os seus sentimentos mais sinceros para aquela pessoa que recebe o pão, por exemplo, porque pode não ter o pão na figura da caridade. Para que aquela pessoa ela possa verdadeiramente sentir-se bem. O Chico Xavier tinha uma frase em que ele dizia que nós não sabemos dar os pães. Nós não sabemos dar os pães. A gente pega o pão e atira na face. E esse pão, ele alimenta naturalmente, mas é amargo. Nós temos que ter empatia, nos colocando no lugar do outro, tentando sentir o que o outro sente. Ninguém que está na condição de receber a caridade está confortável. Ninguém está confortável. Então, tenhamos muito carinho ao tocar outra alma, tenhamos muita consideração, coloquemos-nos no lugar do outro, para que ninguém saia ferido nessa relação. Amar é isso. Amar é verdadeiramente o sentimento mais nobre. Num determinado momento, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, quando nós falamos de mandamento da lei, nós compreendemos o que é a lei? Será que compreendemos mesmo? Quando a gente pensa em lei, a gente pensa no decálogo mosaico, não é isso? Gente, a lei são mais de 700 versículos que existem no Antigo Testamento. São mais de 700. Desses mais de 700, 400 e poucos estão dizendo que você não pode fazer de jeito nenhum. E 300 e poucos estão dizendo que você deve fazer. A lei contida no Antigo Testamento não é apenas o decálogo mosaico. Nós encontramos em Números e Deuteronômios. São muitos os artigos da lei, não é isso? Dentre todos esses artigos que existiam lá, tem um que era comumente ignorado, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E tinha outro artigo que dizia que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E Jesus une esses dois mandamentos. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebemos? Ele une os dois mandamentos. E é curioso ele unir esses dois mandamentos. Porque amar a Deus, ele une a amar ao próximo. Gente, como é que a gente ama a Deus? Paremos para pensar. O que é Deus? Se Ele é o Criador de tudo, o que nós podemos fazer por Ele? Por Ele nada. Nós amamos a Deus através da sua criação. Nós amamos a Deus na figura do próximo. A única forma de manifestarmos amor a Deus. Então, às vezes, acho curioso, de respeito, naturalmente, tantas hosanas ao Senhor, tantas homenagens ao Senhor, quando na realidade talvez a homenagem mais importante, ela acaba sendo esquecida. Que nós amamos a Deus na figura do nosso próximo. E pai, você se sentiria honrado se visse seu filho sendo homenageado. O que nós podemos fazer por Deus, Adriano? Não existe um prato que possa homenageá-lo. Nós homenageamos a Deus quando servimos, quando amamos o nosso semelhante, quando nos ombreamos de alguma forma. São as melhores e mais sublimes manifestações de amor a Deus. Por isso que Jesus une os dois mandamentos. Amar a Deus é semelhante a amar ao próximo.
Como assim? Como assim amar a Deus? Ele agrega os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Como assim existe um grau de semelhança nisso? Claro, gente. Só conseguimos dar algo a Deus, se Ele é possuidor de tudo, quando nós damos aquilo que Ele não tem ainda, que é amando o nosso próximo, pelo amor de Deus. Não tem mais nada que nós possamos fazer com Deus. Ou você acha realmente que Ele precisa do seu salário? Eu também acho que não. Isso nunca me impulir esse direito para respeito, naturalmente. Você acha, Bianca, que Deus precisa de 10% do seu pagamento? Não, é a ração da sua cachorrinha lá, imagina. Então é lógico, né, gente? É lógico que a única forma de nós amarmos a Deus é quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo. E quando nós colocamos todos esses verbos em ação, quando nós conjugamos verdadeiramente, conseguimos trazer para nossas vidas todas essas ações, invariavelmente nós logramos a paz. Recentemente a gente fez um estudo em que nós falávamos sobre o serviço, sobre o trabalho. Existia um rei, nos últimos 5 minutos que eu tenho de estudo, existia um rei chamado Rei Creso, que uma vez ele quis se exibir como um filósofo pré-socrático chamado Solon. O rei Creso era o rei da Lídia, segundo os historiadores, foi o rei mais rico da história da humanidade. O cara tinha montanhas de ouro. Todas as obras de arte no seu reino eram feitas de ouro. Então ele chamou Solon, o filósofo, e se exibiu. Passou o dia inteiro se exibindo para o Solon. Mostrou as estátuas de ouro, mostrou os monumentos da sua cidade, do seu estado, que era Lídia. À noite ele fez um banquete com o que existia de mais caro e luxuoso, dançarinas exóticas, música. No final da noite ele perguntou assim para Solon: Solon, me responde, ao longo de toda a sua vida, o Solon já era na ocasião octogenário, ao longo de toda a sua vida, qual foi a pessoa mais feliz que você já conheceu? Tô bom, né? Ele queria que o Solon falasse: é você, claro, quanta coisa legal você tem. Solon pensou e teria dito assim: eu conheci um jovem. Esse jovem cuidava dos dois irmãos especiais. E ele cuidava intensamente desses dois irmãos. Quando a Grécia entrou em guerra, eu o vi lutar. Como todos os atenienses eram convocados para a guerra, eu o vi lutar. E no momento da morte, eu olhei nos seus olhos e contemplei a felicidade. O rei Creso não entendeu. Falou: como assim esse jovem ateniense foi feliz? Mais feliz do que eu? Então ele fez a seguinte pergunta: tá, e a segunda pessoa mais feliz que você conheceu na sua vida? Você não lá, né? Solon refletiu e disse: na verdade, em segundo lugar, são dois irmãos. Esses dois irmãos, eles eram filhos de uma sacerdotisa do deus Juno. No dia das homenagens no templo do deus Juno, sumiu a parreira de bois que levaria as ofertas para o altar. Os dois jovens colocaram a sua mãe na charrete e carregaram montanha acima até o templo do deus Juno. Quando chegaram lá, eles estavam tão exaustos que sua mãe teria proferido uma prece, pedindo ao deus Juno que eles encontrassem a felicidade, e eles desencarnaram em seguida. No momento em que eles desencarnavam, eu olhei seus olhos e encontrei ali a felicidade. O rei Creso não entendeu. Ele não entendeu. Ele achava que a felicidade estava em toda aquela ostentação. O tempo passou. Ele entrou em guerra contra os persas. Imagina, os persas tinham acabado de conquistar a Babilônia. Então Ciro II foi em direção na Lídia. Ele, consultando o oráculo de Delfos disse para ele o seguinte: que se ele fosse para a guerra, se ele atravessasse o rio Tamis, um grande império ruiria. Ele, muito vaidoso, pensou: é claro que vai ser o império dos persas. Era dele. Ele foi para a guerra. No momento em que ele chega na guerra, e portanto bastante história, só tem 2 minutos. No momento em que ele foi para a guerra, naturalmente o seu exército foi todo dizimado. E ele então foi posto de joelho. Ele, através de uma cimitarra, teria o pescoço cortado e logo depois seu corpo iria para a fogueira. No momento em que ele ia morrer, ele se lembrou de Solon e entendeu que ele jamais tinha sido feliz. Então ele grita: Solon, Solon, agora eu te compreendo. Uma pessoa só pode afirmar que é feliz no momento da sua morte. Só que Ciro também está afeiçoado à filosofia. Ele ouve assim e fala: ué, você conheceu o Solon, um filósofo?
Conheci sim. E ele narra toda a história da visita de Solomon a Lídia. Sabe o que Ciro fez? Um beneplácito, um perdão. Tá bom, você vai ser perdoado, você não vai morrer mais. Entretanto, você vai ser escravizado. Você vai ser servo do meu reino. E ele vira professor de filosofia dos filhos de Ciro. Ele vira conselheiro daquele reino. E vive só mais um pouco depois desse momento. No momento da sua morte, ao servir, pela primeira vez na vida, servindo alguém, ele sentiu a felicidade. Ele compreendeu então o ensino de Ciro. Às vezes a gente busca a felicidade, às vezes a gente busca a paz, quando ela não existe. A gente está sempre preocupado com as aparências, com o que o mundo nos revisita, quando na realidade, talvez, a exemplo dos grandes avatares, dos grandes mestres que transitaram entre nós e do próprio Cristo, a felicidade e a paz se conquistam através do serviço. Talvez seja esse o sentido da praxis terapia. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.